Começar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para o terceiro trimestre de 2023. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, aula de número 1. E uma aula importantíssima para quem não tiver aí a revista ainda. A leitura vai ser feita em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. O tema da aula: a igreja diante do espírito da Babilônia. Tem bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto, muita coisa mesmo. Agora, como é praxe, nós estamos aqui na sala de obreiros, né? Então a gente vai explanando o texto bíblico juntamente com a revista e abrindo o fórum para o comentário dos irmãos, tá bem? Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levantou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície de sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-as, eu maravilhei-me com grande admiração. Vou deixar também a Bíblia aberta, além da revista, porque existem 2 capítulos para tratar desse assunto, que é o capítulo 17 e o 18, meus irmãos. 17, o 18 e ainda o 19. Você vê que é um assunto importantíssimo. A gente sabe que quando a Bíblia dedica mais de 1, 2, 3 capítulos para falar do assunto, é porque ele tem gigantesca relevância, muita relevância. Então aqui a gente tem a parte da introdução. Primeiro que a gente vê assim, o versículo de número 5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério. Nós estamos tratando de um mistério, é um dos mistérios da Bíblia. A Bíblia sempre fala de mistério, e um dos mistérios da Bíblia é a grande Babilônia. Ela é uma cidade pós-diluviana. Quando que começa o mistério de Babilônia? Começa com a própria queda de Lúcifer. Isaías, capítulo 14. Deus chama o profeta Isaías, entrega a ele uma profecia, e ele dirige essa profecia ao rei de Babilônia. E lá está descrito, né, que ele dizia no coração dele que ele era a estrela da alva, né, a estrela da manhã. É até interessante a gente ler o texto. Vamos para Isaías. Assim a gente faz um acompanhamento completo. É uma aula bem teológica mesmo, tá mesmo? Bem teológica. Ela tem muita coisa teológica. Ela não é tanto devocional, pastoral, ela é bem teológica mesmo. Isaías, você pega aqui capítulo 14, 12. Aí começa a profecia. Aí você vem para o capítulo, versículo 13, o 14, tem o 12. É uma profecia dirigida à Babilônia, tá bem? E diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração:
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Aí nós sabemos que esta é uma profecia contra a Babilônia. Começa no capítulo 13 também e vai para o capítulo 14. Capítulo 13 de Isaías. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Isaías, ele é um profeta que ele tem visões. Ele é um profeta que ele vê as coisas do mundo espiritual. Capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono, e o séquito do seu manto se esparramava pelo palácio dos céus. Ele tem visões. E ele tem uma visão sobre Babilônia, que você tem a cidade baixa, né, a cidade terrena, e o que a Bíblia nos fala de um mistério é de que ao mesmo tempo que a cidade é construída aqui embaixo, ela também é construída nas regiões espirituais. O equivalente no mundo espiritual do mundo físico. Aquilo que a gente faz aqui embaixo, o Senhor Jesus disse: o que vocês ligam na terra é ligado nos céus. O que vocês desligam na terra é desligado nos céus. Quando Cristo enviou os discípulos para evangelizar, de 2 em 2, quando eles voltaram, eles dizeram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus fala: realmente, eu via Satanás como um raio cair dos céus. E por quê? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 6, diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que estão alojados nessas regiões superiores. Capítulo 12 de Apocalipse diz que existe uma batalha nos céus de o arcanjo Miguel com os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. Satanás é descrito como um dragão de 7 cabeças e está nas regiões superiores. Aí a gente tem que, através da teologia, da leitura teológica da Bíblia, tem aquela leitura que é uma leitura devocional, para a gente poder elevar o espírito, meditar no Senhor. E tem essa leitura teológica, que é bem criteriosa, tem que ligar os pontos. Então a leitura teológica nos mostra o quê? Que nós não estamos só aqui no mundo físico. Não existe só uma São Paulo, uma cidade de pedras. Existe também uma cidade espiritual equivalente a São Paulo nas regiões celestiais. E do jeito que você tem aqui o prefeito, o governador, vereadores, nas regiões superiores existem também os principados e potestades, que são os anjos caídos. Anjos caídos que estão sob a liderança do príncipe de Babilônia, do rei de Babilônia, que é Lúcifer, a estrela da manhã. A partir da queda de Lúcifer, quando ele colocou no coração de que ele iria levantar a Babilônia dele, a torre de Babel dele, até subir aos portais eternos, quando ele decidiu isso aí, com a queda de Lúcifer, começa essa construção da cidade de Babilônia, nas regiões espirituais. E é uma coisa assim, que para nós que vivemos no dia a dia, a gente não vê essa Babilônia. Por isso que vem o livro das revelações, que é o livro do Apocalipse. É chamado de livro de revelações, Apocalipse, quando você é levado para dentro do mistério, tá bem? O livro do Apocalipse, ele é assim, você tem que entrar no livro, aí você fica no livro
do capítulo 4 até o capítulo 19, que são coisas que acontecem espiritualmente. Do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem a igreja recebendo as revelações. No capítulo 4 é aberta uma porta nos céus. João é arrebatado em espírito para entender as coisas espirituais. Como Paulo diz, né, o espiritual se compara com o espiritual. E ele começa a ter revelações que não cabem no vocabulário humano. As revelações que ele tem lá dentro da porta dos céus para dentro não cabem no vocabulário humano, aí ele vai utilizando. Eu vi alguém semelhante a, é parecido a, é como o som de muitas águas, era semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. E por que ele fala que é semelhante, que é parecido, que é como? Porque não é vidro, não é exatamente aquilo. É semelhante a um cordeiro, não é um cordeiro, é semelhante a um cordeiro. É semelhante ao vidro, mas não é vidro, é mais. Bom, obrigado. A boa. Isso é bom, hein? Nunca foi usado, hein? Então vou estrear daqui a pouco. Obrigado, meu irmão. A gente começa a pisar no terreno do Apocalipse, a gente tem que pisar assim, igual Deus falou para Moisés: pode tirar o sapato do pé, por causa que aqui é outra coisa, é Terra Santa, é outro mundo. O livro do Apocalipse é um livro de revelações que acontece da porta do céu para dentro, numa linguagem que não cabe no vocabulário humano. O profeta tem que usar figuras de linguagem e tentar aproximar o que ele viu com aquilo que dá para ser falado. Quando o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, quando ele voltou, ele disse: ali é inefável, ali não tem palavra para descrever o que eu vi no paraíso. Ao homem não é lícito falar. Aí o apóstolo João vai andando capítulo por capítulo. Quando chega na hora de falar sobre da onde nasce cada ato de prostituição no mundo, onde que nasce cada indecência que acontece no mundo dos homens. Porque o texto diz: os reis da terra se prostituíram. Não são os príncipes dos ais, os reis da terra. As prostituições acontecem aqui no mundo dos homens, mas tem origem onde? Aí fala: mistério. Eu vou te mostrar, o anjo, né, que vai mostrar. Eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, quer dizer que é uma figura de linguagem, e ela é chamada de a mãe das prostituições. O outro equivalente que a gente tem sobre a mãe das prostituições está na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira tem uma Jezabel lá, e a Jezabel se diz profetiza, e ela engana os servos do Senhor Jesus a se prostituírem e a comer carnes sacrificadas aos ídolos. É dado tempo para que ela se arrepende, mas ela não se arrepende, por isso ela é lançada num leito de dores e os seus filhos são feridos de morte. Ou seja, a Babilônia não está só lá fora, a Babilônia está entranhada na vida dos santos, da igreja de Tiatira. Ela tem os seus representantes, e é por isso que a gente está aqui para estudar. Quando que começou toda essa construção dessa cidade? Começou com a queda do Lúcifer, estrela da manhã. Ele caiu, foi arremessado, né, da pretensão dele, mas aí começa a construção histórica desta Babilônia. Aí a gente tem um referencial na construção da Torre de Babel. Onde que a Torre de Babel ela foi construída? No lugar que era o Jardim do Éden. Isso tem que ficar bem claro. Então vamos aqui. Vamos inaugurar aqui o nosso canetão e o apagador. Está bem facinho. Vou só virar essa câmera para cá, para ficar gravado, né? Aqui tem que fazer o trabalho de contra-regra. Então, nós temos aqui o Eufrates, temos aqui o Tigre. Essa região é chamada de Mesopotâmia, Potâmia, rios. Então, no meio dos rios. O que diz o livro de Gênesis para nós? Que esses dois rios, eles são os rios do Jardim do Éden. Tem mais dois rios que desapareceram, mas esses foram preservados. Esse aqui está o Eufrates, que é... E esse aqui seria o
Tigre. Aqui no meio você tem Babilônia. Aí diz que eles começam um projeto depois do dilúvio. A Arca de Noé fica aqui, no Ararat. Essa região aqui, ó, de cima, tá bem? É onde hoje nós temos ali a Eurásia, tá bem? Junto com a Rússia, a China, essa parte de cima aqui. É região montanhosa ou não? Oi? É região montanhosa. Região montanhosa e gelada, né? A arca pousa aqui e daqui os filhos de Noé vão se espalhando, ficam nessa região, que é uma região que tem rio, a vida acontece perto do rio, onde tem água, e dessa região surge um camarada chamado Nimrod. Então você coloca o nome dele na história. Nimrod, que diz que ele é um poderoso caçador diante de Deus, ou seja, ele é um antípoda de Deus. Antípoda é aquele que se vangloria e toma para si a glória. Antípoda de Deus. Aí diz que ele consegue fazer uma confederação dos povos pós-diluvianos com um projeto que é o projeto de edificar Babilônia, Babel. Façamos para nós uma torre cujo topo toque os céus. Aí a gente fica tentando pensar isso aqui matematicamente, logicamente, racionalmente, e perde. Nós perdemos o que a Bíblia traz para nós. É uma profecia, meus irmãos. A palavra da profecia não foi produzida por vontade humana. A palavra profecia é um peso da palavra do Senhor. É uma revelação. Nós temos aqui, dentro dessa linguagem da construção de uma torre de Babel, nós temos um projeto do diabo, do dragão. O que significa a palavra Babel? Literalmente, no pé da letra, é porta dos céus, tá bem? Porta dos céus, com acesso para Deus. Uma coisa que vai levar diretamente para Deus. O que a gente estuda, o que a gente compreende? Vejam só, nós não temos uma Jerusalém celestial, a Bíblia chama. A nossa cidade está nos céus, da onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o nome dessa cidade? Jerusalém celestial. O que diz o autor aos Hebreus no capítulo 12? Que nós já chegamos a Jerusalém celestial. Nós já chegamos. Nós estamos nesse momento pisando na Jerusalém celestial. Aos muitos milhares de anjos, aos primogênitos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nós já chegamos a Jesus, o mediador de uma melhor aliança, e a Deus, que é juiz de todos os homens. Então nós já chegamos. Capítulo 12 de Hebreus. Mas nós já chegamos. Olha, eu estou vendo que a gente está aqui na cidade de Suzano. Historicamente estamos na cidade de Suzano. Mas profeticamente, espiritualmente, já chegamos. Estamos em casa. Não tem mais volta daqui. É aqui. Só que o equivalente que você tem da Jerusalém celestial, você tem uma outra cidade que também está paralela a nós aqui, que é Babilônia. Que o equivalente dela, a gente tem aqui, ó, é a Babel, do Nimrod. O camarada consegue confederar os povos daquele tempo. Ele levanta uma cidade, que é a famosa cidade de Nínive, da Síria. Ele edifica vários reinos. Aí a Bíblia dá um monte de cidades que ele é um déspota, ele é um tirano, ele é um antípoda de Deus. O centro do império mundial dele é Babilônia. Aí historicamente se levanta um império chamado primeiro Império Babilônico, e depois se levanta o segundo Império Babilônico, além do Império Assírio também. Todos esses aqui espiritualmente ligados a esse principado. Quem que é o principado, meus irmãos? O Apocalipse revela. Coloca aqui a mulher exatamente como o dragão. Olha o texto que a gente leu. Versículo 3. Levou-me em espírito. Não é que levou ele corporalmente. Levou ele a um deserto espiritual. Em espírito, a um deserto espiritual. Você tem um deserto aqui na terra e você tem um deserto espiritual. O Cristo falou o seguinte:
Quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. É um deserto espiritual. Quando o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ele foi levado para um deserto físico mesmo. Mas não era só o deserto físico. É morada do demônio, do diabo. Tanto é que ele foi levado pelo Espírito. Jesus não foi só caminhando, foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali esteve 40 dias e 40 noites e teve fome. Aí veio quem? O diabo. No deserto físico, nesse deserto que é o dele, morada dele. E lá ele tentou o Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Aí depois diz que ele, nesse deserto espiritual dele, ele consegue pegar o Senhor Jesus, levá-lo a um alto monte. E o livro de Lucas diz, num lapso de tempo, numa queda de tempo, numa fissura de tempo, mostrou para ele todos os reinos da terra. Você vê que não é um deserto físico, de areia, de sol. É esse aqui que a Bíblia está revelando. Levou o meu espírito a um deserto, morada dos demônios. Aí diz o quê? Diz que mostrou os reinos da terra para ele, nessa queda de tempo, nesse lapso de tempo, e exigiu adoração. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Quem me entregou? Eu não entreguei, os senhores entregaram? Não, ele é o usurpador e o mentiroso. Ninguém entregou para ele. Aí o Cristo pega e repele ele. Aí em espírito transporta ele ao pináculo do templo. Aí a gente fica imaginando aquele templo de Jerusalém, o templo lá, o pináculo. Mas é uma leitura do livro de Daniel. O que o livro de Daniel fala? O livro de Daniel fala que existem fortalezas e santuários nas regiões superiores. Aonde estão os principados e potestades? Aonde estão esses demônios? Aí você começa a se descolar do plano físico e vai entrando no mundo da profecia, aonde o Isaías viu um alto sublime trono, aonde o Isaías viu o rei de Babilônia, aonde o Ezequiel profetizou contra o rei de Tiro, aonde o Daniel falou que ele viu o príncipe das fortalezas, a guerra do príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, o Daniel na Babilônia física não podendo receber a mensagem, porque o principado não deixava ele receber. Esse é o terreno da profecia, meus irmãos. Estou tentando ser bem didático o máximo possível e peço que o Espírito do Senhor nos ilumine, para a gente entender contra o que nós estamos lutando mesmo. Que o equivalente foi destruído. Babilônia não existe mais. Lá agora é uma ruína. Seria onde está o Iraque hoje. Mas a gente não pode se prender. Por quê? Porque a profecia fala que, versículo 3, levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher, figura de linguagem, tá bem? Mulher, figura de linguagem para representar a meretriz, a Babilônia, a mãe de todas as prostituições, assentada sobre uma besta cor de escarlata. Aí você já está sentado, está vendo ela estar sentada no dragão que apareceu no capítulo 12. Vocês podem abrir aí Apocalipse capítulo 12 e viu um grande sinal nos céus. Não é um dragãozinho do Dragon Ball, entendeu? É um grande dragão. Aquela reportagem sobre aquela estátua ali entre a NA, a estátua lá que foi feita referente ao texto do Apocalipse, na NA, em frente. Eu tenho que ligar o nome à pessoa que eu já vi. Não, é NA, né? Está NA, das Nações Unidas. Das Nações Unidas? É aquela, fizeram uma... Essa eu vi. Ainda no 3. Então ela está sentada sobre uma besta cor de escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você vê que é o dragão. Esse dragão, o que a Bíblia diz que é? A antiga serpente que entrou no paraíso, o diabo que levou o Senhor, tentou o Senhor Jesus no deserto, e Satanás.
Você tem aqui uma personagem que ele tem esses 3 nomes: a antiga serpente, o diabo Satanás, que é um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Já sabemos então que estamos pisando nesse terreno, que o diabo começou a construção de sua Babilônia com a sua queda, e a profecia diz que ele vai levando seu intento e que está assentado sobre muitas águas. O anjo diz: mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Esse muitas águas aqui, aí você é levado lá para Gênesis capítulo 1. Havia trevas sobre a face do abismo, as águas tomavam conta. Essas águas aqui você é levado para o Apocalipse 22, quando o mar deu os mortos que nele havia. Essas muitas águas aqui você é levado para o Apocalipse capítulo de número 13, quando o anticristo é levantado entre as águas. Vem uma besta dos mares e uma besta da terra. As muitas águas, elas representam as nações da terra, indubitavelmente, tá bem? Isso aqui é ponto pacífico, ó. Muitas águas, igual todas as nações, tá bem? Vou colocar aqui, ó. Destruiu a cidade física, mas só que a cultura já foi espalhada. Quem levantou a mão? Professor, a Bíblia fala que Nimrod era um grande caçador. Até aí há uma coisa encoberta aí, porque caçador. Então a gente podemos deduzir que esse caçador ele tinha a manha, a facilidade, a argumentação de caçar quem com a argumentação? Pessoas, almas. Eu não sei, eu não sou professor, não sou teórico, isso é opinião minha, tá? Se estiver errado, não tem problema, pode corrigir. Então esse Nimrod era um grande caçador, ponto. Assim, caçador de gato, cachorro, de leão, não. Caçador de argumentação. Seria como se fosse hoje, então, para entender, um político muito bom de palavra. Ele consegue ganhar as pessoas, as almas, com facilidade. Amém. Para ser sincero com o irmão, é o seguinte: os hebraístas são aqueles que estudam a Bíblia no hebraico e estudam as traduções. E os hebraístas, eles são assim, humildes em dizer que não tem tradução para o termo em hebraico. Não tem tradução do hebraico para o português. Não se entende no português. Aí na hora de fazer a tradução, usou-se uma figura de linguagem próxima do termo em hebraico. Então a gente não tem acesso. Não sabe o que significa. Aí a gente vai construindo que ele era um tirano. Ele era equivalente ao Nabucodonosor, um homem poderoso. Tá bem? Não tem acesso. O texto é enigmático. Babilônia, mãe das prostituições. Aí agora a gente vai para o cerne da nossa lição, tá bem? É chamada de a grande prostituta. Aí você tem as palavras em gregos que está ligado com pornel. Pornel, aí vem pornografia, bem? Tudo que é ligado à promiscuidade, desvirtuamento moral com conotação de sexualidade. É uma sexualidade imoral. Quer dizer que não é a sexualidade sadia de marido e mulher dentro do casamento. É uma coisa promíscua mesmo, bem suja, bem imunda. E essa aqui é a questão que a gente vai bater firme hoje para saber o quanto que Babilônia está presente onde não deveria estar, que é em nossas vidas. E nesse ponto a gente vai seguir aqui. Já que a Bíblia diz que a gente tem que sair de Babilônia para não ser condenado com as suas abominações, nós vamos aqui escarniçar esse negócio para saber quais são as práticas que Babilônia espiritualmente pratica e como que você sai de Jerusalém celestial e vai para a Babilônia num piscar de olhos, num tropeço, numa palavra trocada. Quem levantou a mão? O senhor? Professor, essa mulher, a própria Bíblia fala que essa mulher representa a grande cidade, né? Sim. Eu quero saber que se essa Babilônia representa o mundo de hoje, que nós vivemos. Todo ele, na sua totalidade. As muitas águas
quer dizer que corrompeu todos os habitantes. Porque ela é a mãe. Então a mãe é o seguinte, qual que é a extensão da mãe? O filho. Para onde o filho vai, ele vai estendendo a mãe. Então começa em Babilônia e se estendeu para o mundo inteiro. Obrigado. Aí é o seguinte, quando você ou eu praticarmos alguma coisa que tem referência à Babilônia, quer dizer que a gente está atualizando a página. Nós estamos concordando que a gente somos filhos dela. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim, para os seus contemporâneos: se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, jamais mataríamos os profetas. Aí o Senhor Jesus: vocês mesmos testificam que vocês são filhos dos assassinos dos profetas. Enchei, pois, a sua medida. Mas quem matou os profetas está lá, 500 anos, 600 anos antes. Não! Espiritualmente a história andou. Aliás, historicamente a história andou. A linha se estendeu. Mas espiritualmente é a mesma linhagem. São os filhos da cobra, né? Porém, inimizade entre ti, a serpente, entre a sua semente e a sua semente. São os filhos do diabo. Não matou, mas na figura do pai matou. É como se tivesse matado. Enchei, pois, a vossa medida. Então é isso. Mesmo que a gente não esteja ligado aqui materialmente à Babilônia histórica, existe um equivalente espiritual. Você vê que aonde que são mortos as duas testemunhas de Jesus, no Apocalipse. São mortas na praça da grande cidade, onde também foi crucificado o seu Senhor, quer dizer, em Jerusalém. Jesus foi crucificado em Jerusalém, e lá em Jerusalém são mortas as duas testemunhas do Apocalipse. E o Apocalipse fala, espiritualmente, Jerusalém, espiritualmente ela é o quê? Sodoma e Egito. Mas Sodoma já tinha sido destruída no tempo de Abraão, mas estava nos dias de Jesus ainda. Sodoma é Jerusalém. Mas o Egito ele foi debelado lá na antiguidade, quando Moisés tirou o povo do Egito, mas o Egito veio junto com o povo de Israel. Espiritualmente Jerusalém é Sodoma e Egito. Então para nós historicamente desaparece, mas no mundo de cima, no mundo espiritual, a cidade continua. Essa cidade de Babilônia fica onde? Não, a cidade de Babilônia não existe mais. Não, né? Não. Fisicamente, né? Fisicamente onde que é? Seria o equivalente ao tal Iraque hoje, que é um país islâmico, né, muçulmano. Ah, tá. Saddam Hussein tentou reconstruí-la, né? Oi? Saddam Hussein tentou reconstruí-la e ela ficou parada depois de sua morte. Fez lá uma tentativa frustrante, né? Frustrante. Passamos da introdução, o significado, a Babilônia e seus significados. Aí a gente começa a entrar na profecia e diz assim: assentado sobre muitas águas. O que a gente já trabalhou? Que ela é uma prostituta. E a prostituta é o seguinte: ela vai com todos os seus amantes, ela não tem um marido. Não tem a razão de ter um marido. Tanto é que o Oséias tentou casar-se com uma prostituta e o equivalente foi o quê? Foi traído. O Oséias ele é um representante de Deus na profecia, assim como o Oséias foi traído por sua esposa, não por uma vez, mas por outras vezes. E o que diz a profecia de Oséias? Vai, toma uma das filhas de prostitutas e diz a profecia, e entra a elas. Não cabe na ética cristã. Teve um espertalhão de agências aí que colocou um vídeo na internet que diz que ele era o Oséias do século XX. Não cabe na ética cristã. Foi o único profeta que Deus falou: Oséias, você vai ao prostíbulo, lá entre as prostitutas tem uma mulher, entra a ela e faz filhos nela. Ele vai, entre as odaliscas que tinha lá, ele acabou se apaixonando pela prostituta a quem ele entrou. E procurou saber quanto que ela devia do bordel, pagou a dívida que ela devia lá, porque a prostituição ela é cara para a prostituta, ela se torna escrava, ela se torna perdulária lá dentro, ela gasta muito. A prostituta ela paga a cama, paga a coberta, paga o preservativo, ela paga o quarto, ela paga tudo. Depois é que ela recebe o percentual, depois que ela pagou tudo. E muitas delas ainda se drogam, se embebedam e consequentemente ficam escravas do cafetão. Ou seja, eles é uma prostituição e uma escravidão. O
O Oséias foi lá e pagou a dívida que ela devia para o bordel e a desposou, porque ela engravidou dele. E começou a ter uma vida marital, os dois. Só que ela era, na essência, uma prostituta. E ela voltou para o meretrício. Deixou o Oséias, que era um homem que a amava. E diz a profecia que pela segunda vez ele foi e resgatou ela pela segunda vez. Só que aí já expondo a vergonha dela, falando para suas filhas: ó, fala para tua mãe, olha só que vergonha que a tua mãe se expôs. E aí diz: assim sou eu, Oséias. Deus é o marido traído. Não é uma linguagem pesada? Pois nos profetas é assim. A gente faz uma leitura cristã da Bíblia, por causa da moral cristã. Mas uma leitura crua da Bíblia, ela é muito crua, muito crua. Eu sou o marido traído. Eu sou aquele que fui lá, resgatei Israel, tirei do Egito, tirei da prostituição, trouxe para essa terra. E o que fez Israel? Ezequiel fala. O livro de Ezequiel é o mais pesado de todos essa linguagem, muito pesado. Ela se colocou à beira do caminho, abriu-se a todo o homem que passava, diz a Bíblia. Ela abriu-se. E a coisa mais vergonhosa é que Israel, ao invés de cobrar pela sua prostituição, ela pagava para os seus amantes a possuírem. Israel do profeta Ezequiel. Esse Israel que é idolatrado pela igreja, que eu não sei até quando que vai, essa fissura por esse Israel que é chamado de Babilônia, Egito, Sodoma, Meretriz. Mas aí tem essa idolatria da igreja por Israel, sabe-se lá até quando que vai isso, né? Isso não acaba, isso não acaba. Aí o Ezequiel fala: Israel é assim, ela não recebe o seu dinheiro de serviço, porque Ezequiel fala: quando eu peguei Israel, ela era uma criança que a mãe abortou e a mãe jogou na beira do caminho ainda na sua placenta. Aí diz que Deus passou, pegou a criança na placenta, levou para casa, limpou e colocou para a ama de leite tomar conta. E a menina cresceu. E conforme a menina cresceu, o seu corpo se transformou em corpo de mulher e ela chegou à idade dos amores. E como era direito do costume antigo, ele a desposou. Aí diz que nesse desposamento, ela pegou e ela voltou, ela foi para a sua prostituição, abrindo-se a todo homem que passava, prostituindo-se debaixo de cada árvore que tinha. Vocês que são aqui do interior, eu não, sou da cidade, isso não acontece. Vocês que são aqui do mato, da roça, devem saber. Tenta pensar em cada árvore, uma menina ficando com qualquer amante que aparece por aí. É assim que Deus chama Israel. Deus fala através de Ezequiel o seguinte: os seus pecados são tão graves, que vocês justificam a sua irmã, que era Samaria. Quer dizer, os pecados de Jerusalém eram mais graves do que os pecados de Samaria, aonde acontecia a prostituição de Jeroboão. Jeroboão fez lá um altar aos deuses dos céus, em Betel, um lugar de peregrinação. Vocês justificam os pecados da sua irmã. E diz assim: vocês justificam os pecados de Sodoma. Vocês superam os pecados de Sodoma. Isso é prostituição, é promiscuidade, é infidelidade a céu aberto, com qualquer homem que passa. Aí o Ezequiel exagera. Eu não vou entrar nos detalhes, mas você vai para o livro de Ezequiel. Fala o seguinte: vamos atrás do membro, da virilidade dos babilônios. Aí descreve a virilidade dos babilônios. Isso é protesto espiritual contra o povo de Deus que se enamora com Babilônia, se enamora com o mundo. É uma atração que o mundo vai exercendo sobre nós que não deveria exercer. Nós, que eu falo, crentes no geral. Não era para ser assim. Não era para ter nenhum encanto, nenhum flerte entre a igreja, entre os santos, entre os crentes e os babilônios. Nenhum flerte, nada. Mas como ela é uma prostituta, então ela não tem um marido fixo, ela oferece os seus serviços e nós somos semelhantes a Judá. Eu estou generalizando, tá? Não é um caso particular. Quem quer Judá? Filho de Jacó. O filho de Jacó
casado, numa das suas andanças, né? Ele vai a uma prostituta. Não é isso que diz? Ele entra a uma prostituta. Quem que era a prostituta que Judá entrou? A nora dele. A nora. Então você tem aqui um patriarca e não tem nenhuma reprovação ao fato de ele entrar a prostituta. Os 2 espias de Josué foram passar a noite onde? Na casa do meretrício, na casa de Raabe, a mãe das prostituições de Jericó. Mas tanto lugar para os homens de Deus irem, por que eles vão para o bordel? Que era uma coisa que na ética do Velho Testamento tem uma outra relevância, um outro peso. Não se fala nisso. Quer dizer, vira um costume. Você tem um profeta que casa com uma prostituta, você tem um patriarca que entra uma prostituta e fica devendo para ela, você tem 2 espias que vão na casa de uma prostituta, você tem um homem chamado Sansão, que ele vai para o meretrício, ele pegava as filisteias, porque não eram israelitas, ele ia para a Filístia para pegar as filisteias. E você tem a reprovação, a profecia reprova. Não é para ver promiscuidade, prostituição, não é para ver casamento, não é. Isso é um pecado. Isso é um pecado. O apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que quem entra a uma prostituta se faz uma só carne com ela? Primeira carta aos Coríntios, né? Aí a cidade de Corinto, que é a cidade da prostituição mesmo. Né? A prostituição em Corinto era uma coisa institucional, era uma prostituição sagrada. Paulo fala: quem entra a uma prostituta se faz uma só carne com ela. E aí, como fica? Como fica? Fica em pecado. É assim, fica no pecado dela. Fica no pecado dela. Atrai sobre si a condenação que é descrita em Babilônia. E aí está, meus irmãos, o primeiro momento da nossa aula, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Um pouco sobre essa prostituição, que não é só espiritual, é carnal, tá vendo? Mas não é só carnal, é espiritual. E é um negócio tão seríssimo, seríssimo, que aí o Senhor Jesus ele diz assim: qualquer que atentar numa mulher com intenção de a possuir, já no seu coração cometeu adultério com ela. E aí? É mais difícil seguir a lei, né? É mais difícil seguir a lei. Os 10 mandamentos. O senhor acha mais difícil? Tem um vídeo espalhado pela internet que são as pastoras, vocês sabem, né? As pastoras das nossas igrejas. Eu falo nossas no geral, as pastoras evangélicas. E as pastoras evangélicas estão com a roupa curta, né? Elas estão com a roupa curta, justa, bem justa, né? Para mostrar mesmo. E estão ministrando, no caso, a palavra. Modernidade e sensualidade. Então, assim, as mulheres estão fazendo a parte delas, né? Estão como modalistas, né? Andando de um lado para o outro. E os homens estão como ventilador, né? Não sabe para onde olhar. Existem. Aí a gente já começou a entrar no negócio interno. Existem púlpitos que são impraticáveis para as irmãs irem. E por quê? Porque os irmãos ficam atrás nas suas cadeiras e as irmãs ali vão. E algumas das irmãs, elas vão nesse porte. Culpa das irmãs? Não, culpa do irmão que é safado, é o que dizem, né? E tem tanta, em vez de ele adorar a Deus, ele fica preocupado com outras coisas. Mas o que a gente tem que admitir, meus irmãos? Que Jezabel chegou. Jezabel, ela é tolerada. Aí se fala, mas é só com as irmãs? Não é só com as irmãs, por causa que a sensualização entrou portas adentro. A sensualização, o apóstolo Judas, né, escrevendo, ele fala: esse pessoal que entra nas vossas festas querendo se banquetear com vocês, eles são sensuais, eles sensualizam. Então, tem guitarrista que sensualiza na hora que ele está lá solando para Jesus, né? Tem um pessoal que sensualiza na igreja e, consequentemente, está trazendo toda a Babilônia para dentro do nosso espectro. Isso a gente não consegue conter nem no lugar sagrado, né?
nem no lugar de culto, a gente não consegue conter isso. Porque é discriminação, misoginia, preconceito, arrivismo, fundamentalismo, religiosidade, é tudo isso, menos pecado. É tudo isso, menos errado. A gente não consegue segurar aqui. Aí a gente fala, o que a gente vai fazer da porta para fora? Geração Nutella, não fala que tá morto. Isso, é isso aí. Quem vai cuidar disso? Quem vai dizer não para isso? Isso aí é só a folha da árvore, tá? Isso não é o néctar da árvore, não é a raiz da árvore. Isso é a folha da árvore, isso é o que incomoda os olhos. Só que aí você pega uma visão como essa, que é do próprio senhor também. Você pega uma visão como essa, o anjo leva o profeta João para dentro do deserto e fala, tá vendo aí o que acontece? Faz lá embaixo, mas olha aqui em cima quem que é. É uma mulher, uma prostituta, assentada no dragão, com cálice de ouro na mão e embriagada com a sua prostituição. A vaidade, né? E embriagando também a turma da terra. Eu só queria estender um pouquinho mais, ele falou no músico aí, né? Mas também dos pregadores, né? Do jeito de ouvir andar. A vaidade, né? Se você Os falou pastores também, né? Então assim, não ficar só no músico não, porque senão fica meio restrito lá, né? Obrigado por me lembrar dos pregadores. Pregadores sensuais, sensualizam, meus irmãos. Nossa, Encantam, né? Encantam os olhos, né? Que cantor bonito. perceber o jeito de... Saradão, né? Essa parte aí até aqui do saradão a gente pula um pouco, mas você fala do gesto mesmo, né? A forma de se comportar, você percebe que não tá legal. Né? O jeito de assegurar o microfone, o jeito de se dirigir ao público. Você percebe que não tá legal aquilo. E tá, isso você observa que tá de uma forma geral mesmo, você consegue perceber isso. Pastor, tem um pastor nosso que ele chegou para mim e falou assim, eu gosto de usar baby look, calça apertada, eu só gosto de andar bem apertadinho mesmo. Pastor, Usa batom. o jeito dele foi daqui, do nosso Que assunto! Que assunto! Eu não escondo não. Você gosta de Nutella, meu? Não esconde não. Nada com isso. Esse trimestre a coisa vai pegar. Ó. Vocês veem aqui, ó o tema do estudo trimestre. Ó. A igreja diante do espírito de Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, a transrealidade, que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo, o mundo de Deus no mundo dos homens. Esses são os temas do trimestre. Eu vou até o 5, né? A dessacralização da vida no ventre materno. Depois vem o nosso pastor Marcelino, né? Aí depois o pastor Lucimar. Então o senhor vai pegar aqui a desconstrução da masculinidade bíblica, Deus seja louvado. Vai pegar só osso duro de roer, irmão. A desconstrução da feminilidade. Vai pegar o tema do transgênero. Geração Nutella. E a visão bíblica do corpo. É bom pra você ou que mais? Então estou só na parte introdutória. Então a gente vai continuar no texto, tá bem? O texto ele diz que ela é uma prostituta, não tenho dúvidas. Portanto, ela vai fazer a promiscuidade. O interessante para ela é levar o marido para a promiscuidade. Para o marido. Nos gabinetes pastorais, chegou a seguinte história. A irmã estava infeliz no casamento com o seu marido crente. E marido muito crente, sabe? Esses homens crentes demais, é só piedade, né? Igreja, ministério, evangelismo. E a irmã nem tão crente assim, só, né, por ali, casada com o irmão. Tem irmã que é casado com o irmão casado com a irmã, ou um é casado com o outro não é casado com um. Então, casei com um homem, mas eu não casei com o ministério dele. Está me faltando o homem
na minha vida. Por que ela queria o homem? Ela queria o macho, literalmente, o macho. O macho alfa, entendeu? Esse aí que é recriminado, macho alfa, sabe? Heterotop, é assim que eles chamam, heterotop. E o irmão, depois que abraçou a fé cristã, ficou o homem do lar, o marido casado com a esposa tal, que mantinha sua vida com ela ali. Atender as suas necessidades, né? Atender às necessidades. Aí, ela, não conformada, né, com essa vida de crente, ela fez a proposta para o irmão, né, que é você fica com quem você quiser, e eu fico com quem eu quiser também, e a gente continua indo para a igreja, não tem problema algum, né? Eu sei que você quer ficar com outras mulheres, e não tem problema algum também. Acabou o casamento. Acabou o casamento do irmão. Foi levado o caso perante o gabinete pastoral. Foi aconselhado de que não acaba com o casamento por causa dos filhos, não sei o que, etc. Aí eu falo, não, pastor, o senhor está equivocado, o senhor não está entendendo a gravidade do negócio. Porque se você aceita uma receita dessa, de uma vida promíscua, uma fachada, uma vida de crente de fachada, você vai para o inferno. Mas você e os amantes para o inferno. Aí nesse caso tem que fazer o que Jesus disse: não se divorcie, exceto por causa de prostituição. Jesus disse, exceto em caso de prostituição. A prostituição justifica que o irmão se divorcie ou a irmã se divorcie. A prostituição justificou. Tem a única abertura que o Evangelho dá para que haja o divórcio. Não deu outra. Divorciou, o irmão seguiu a vida de crente dele, e ela seguiu a vida de descrente dela. Aí aconteceu o que o Senhor Jesus fala: o espírito, quando sai, anda por lugares áridos. Aí ele pensa, deixa eu voltar para ver como que está a casa. Opa, pronta para a habitação, tem ninguém dentro. Aí traz 7 espíritos, entram naquela pessoa, e são os últimos atos piores do que os primeiros. Porque Deus dá a cada um de nós conforme as nossas obras. Vem uma tentação, vem a tentação no deserto, na casa, na empresa, no shopping, na igreja, né? Vem. Qual que é o dever de cada um de nós? É resistir. Resistir à tentação, não ceder à tentação. Cedeu à tentação. Aí, aquele negócio, né? A primeira tentação vai atrair o abismo que chama outro abismo, meus irmãos. O interessante para o diabo, isso aqui é a história dos antigos. O diabo não quer levar quem já está na mão dele, quer levar você e eu, que estamos aqui querendo ter essa vida careta de crente. Vida de crente é vida de careta, meu irmão. É uma rotina de sair de casa para trabalhar e de voltar do trabalho para casa. E de sair de casa, vir para a igreja e de igreja para casa. É uma rotina. Você só sai contente quando você sai com a sua família, sua esposa e seus filhos. Quando você vai na casa da sua mãe, do seu pai. Isso é vida de crente, careta, assim, não tem nada de sambão, de nada. É uma vida assim, comum. É aquela vida que você fica corado, de vergonha, de ficar no refeitório, quando estão falando de coisas inconvenientes. Você fica com vergonha de tanta coisa ruim que falam perto de você. Agora, se você não ficar corado, se você for para a roda dos escarnecedores, o que diz o Salmo, meu irmão? Bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores e não segue o conselho dos ímpios. Esse é o bem-aventurado. A gente trabalha na construção civil, trabalha no mercado, trabalha em tudo quanto é lugar. Chega a hora da reunião da turma, da descontração, aí todos os assuntos imundos que existem vêm na mesa. E lá está você crente. Aí, qual que é a sua alternativa? Ou sair, ou participar, ou põe um fone de ouvido e aumenta o máximo que você puder para ouvir um hino. Porque em algum momento você vai ser chamado para a conversa. E quando você for chamado para a conversa, eu pergunto se as palavras comprometem ou não. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado.
A música das crianças, né? Cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho que faz, né? Cuidado do boquinho que fala. Esse aqui é o espírito de Babilônia. Ele é assim, ó, alastrado. A prostituta quer levar você para a Babilônia, quer, porque aí ela vai comprometer a tua espiritualidade, ela compromete a tua moralidade, e você, com a tua espiritualidade, a tua moralidade comprometida, você perde a autoridade espiritual. Você perde a autoridade, diminui a autoridade, você fica desmoralizado. E estando desmoralizado, você não tem fé para nada, nem para orar por enfermo, nem para pregar o evangelho, muito menos para expulsar demônio. Você está desmoralizado, você está caído. Por isso, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, é uma palavra forte, né? Vamos fazer como? Para sair dela, povo meu, para tirar ela de nós. Viver no espírito. Oi? Viver no espírito humano. Viver no espírito humano. Isso. Explica, eu não entendi. Porque o homem é feito de espírito, né? O homem é feito de espírito ao corpo. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Perfeito. Se nós decidirmos que é viver no espírito, lógico, o Espírito Santo fala no espírito humano. Se nós conseguirmos decidir viver no espírito, temos 90% de chance de cumprir a palavra de Deus. Viver como Deus requer. Amém. Amém. O tópico de número 2 fala sobre o espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. Você vê, as leis, elas estão favorecendo a libertinagem. As leis são a libertinagem. Você pega um movimento cultural que acontece a céu aberto. O movimento cultural é patrocinado com o dinheiro do pagador de impostos. O evento cultural acontece. As câmeras de TV filmam no mundo inteiro, para o mundo inteiro, as imagens. As bandeiras tremulam entre o vermelho e o colorido, de um lado para o outro. E isso aí diz, isso não atinge a família cristã, isso não atinge a igreja, isso aí é Babilônia lá fora, é Babilônia, mas não é Babilônia lá fora, por causa que a gente está trazendo Babilônia na palma da mão, com os nossos celulares, nossos televisores, as nossas redes sociais. Babilônia está transitando entre nós. E o quanto que essa doutrina, né, o mistério, a mãe de todas as prostituições, o quanto que essa doutrina vai penetrando no nosso cotidiano, de homens, mulheres, jovens e velhos, porque os canalhas também envelhecem, né? Está bem dessa frase, né? Os canalhas também envelhecem. Aí você imagina o quanto que essa cultura, patrocinada com dinheiro público, ela está influenciando o nosso evangelho no Brasil, o nosso evangelho, o nosso evangelicalismo, a nossa evangelização, o nosso cristianismo. O quanto que isso é uma realidade espiritual, não simplesmente cultural, espiritual. Ou não tem nada a ver, meus irmãos? A cultura é cultura, evangelho é evangelho. Tem um livro, eu não me lembro bem o autor, acho que é John Stott, acho que é do John Stott, Contra a Corrente. Se vocês quiserem pesquisar na internet aí o autor, Contra a Corrente é o nome do livro. Ele vem de linha reformada, né? Então ele mostra toda essa cultura de Babilônia sendo espalhada através da educação, do filme, da música, da cultura pop. Toda essa cultura mundana que a gente, crente dos anos 80 era assim, né? Isso é mundano. O mundo está entrando na igreja. Isso é crente dos anos 80. Anos 90 também ainda tinha. E nesse livro, que é o Contra a Corrente, ele mostra como que você, como cristão, tem que fazer igual o Ezequiel. Procurei um que tivesse na brecha para interceder pela cidade e não encontrei. Um que impedisse, porque se tivesse 10 justos em Sodoma, a cidade teria sido poupada. 10 justos. E não tinha 10 justos.
Porque a cultura, ela é isso mesmo, ela é uma praga, ela vai tomando conta da seara, vai se entranhando. Chega uma hora que você e o mundo estão pareados, compatíveis. Você saiu da Jerusalém Celestial. Teu nome não está mais escrito no livro da vida. Você já faz parte do inferno. E o pior é que você não se deu conta disso. Eu estou pessoalizando como se fosse você. Você não se dá conta disso e você multiplica essa cultura para outras pessoas. Aí o Senhor Jesus fala: ô escribas e fariseus, seus hipócritas, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Tudo errado. Aonde está a voz profética? Onde está a palavra profética? Onde que está a palavra de correção? Porque a palavra de Deus é útil e ela é inspirada e útil para redarguir e para corrigir, para que o homem de Deus ande justamente, não é o que a Bíblia diz? Onde que está a palavra de correção? Não é um pito do púlpito, é uma palavra mesmo profética de correção, que corta a consciência em 2 pontos, assim, ó. Isso aqui é a divisão da alma e do espírito. A alma está aqui, o espírito está aqui, um olhando para o outro, os sentimentos e a consciência, um olhando para o outro, e a palavra de Deus cortando você e dizendo: não, meu, você está com o nome no inferno. É aquela coisa, se você morrer hoje, você não sobe. Cristo não te leva. Você vai abrir os olhos no Hades, porque você vendeu a alma ao pecado, ignorou o aviso do Espírito de profecia. Não tem um crente que entra pela via do pecado que não entristeça o Espírito Santo e que o Espírito Santo não advirta na hora. Isso é pecado. O Espírito Santo não está mudo. Ele fala com o crente. Ele fala mais alto do que a consciência. Isto não está certo. E vai entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. E Deus, que tem ciúmes do Espírito, tira. Fica só a casca seca. Fica só o crente sem nada. Vai espalhando o pecado para lá e para cá. E o apóstolo Paulo fala que as mulherinhas carregadas de pecado, elas atraem os apóstolos. Mulherinhas carregadas de pecado. Pastor? Professor, a gente pensando no espírito da Babilônia, ele recebe respaldo tanto da cultura quanto do momento que nós vivemos. A pós-modernidade ela é marcada pela desconstrução dos valores. Então os valores eles vão ruindo. Como o senhor falou, a história andou, mas o espírito é o mesmo. É o espírito da serpente que engana. Lá em 2 Pedro 2:17, 2:18 e 19 diz: pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo esse tal se torna escravo. Então o espírito da Babilônia, agora vamos pensar do espírito da Babilônia chegando até aonde não podia estar, como o senhor falou. O espírito da Babilônia ele quer redefinir que tipo de cristianismo nós temos que praticar. Ou seja, esse cristão sensual, ele está entendendo que ele está praticando um cristianismo saudável. Porque o mundo está dizendo para ele, agora nós chegamos num triste tempo, que o espírito da Babilônia é quem diz que tipo de cristão tem que ser. Não é mais a sã doutrina, não é mais a ortodoxia da palavra. Então é assim, eu prometo liberdade. Adão, ou Eva, come desse fruto, porque você não vai morrer. Você vai ser melhor do que o seu primeiro estado. O espírito da Babilônia chegou, está querendo entrar, em alguns lugares entrou, dizendo o seguinte: você é um cristão, mas se você viver assim, você vai ser um cristão melhor. Ou seja, deixa de ser esse careta, deixa de ser esse cristão simples. O Chesterton, ele falou que não há nada mais espetacular do que um homem simples, com a sua família simples, vivendo uma vida simples. Mas nós queremos dar um up no cristianismo. Nós queremos dar um up na nossa forma de viver a fé. E aí a gente parte para o quê? Para a sensualidade, para o pós-modernismo, para destruir valores e para impor novas práticas. Esse espírito da Babilônia, ele está impregnado na sociedade e quer montar na igreja também.
E como ele chega? Ele não chega assim, eu vim te acabar com você, Mário. Eu vim te dar uma nova vida melhor. Você vai ser cristão. E vai ser um cristão muito mais contente, muito mais feliz. É a história que andou, mas o espírito que é o mesmo. Igual o senhor falou. Promete liberdade. Mas daquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você é vencido pela sensualidade, se você é vencido pelo pensamento desse mundo, pela Babilônia, você vai ser escravo da Babilônia. Eu ainda cumprimento ainda o Anderson falando. No sentido de que já está presente dentro da igreja. Não está querendo montar, já montou. E não é na igreja, quando eu digo, é todas as igrejas. E se a gente for ver, existe um culto ao homem. O que é isso? Né? A gente tem o hedonismo presente dentro da igreja. A gente tem louvores cantados na igreja que não diz nada de Cristo. Verdade. Né? Mas faz um culto à questão emocional, um apelo e uma massagem ao ego das pessoas. Né? Prometem aquilo que o coração deles querem, que eles não buscam a Deus. O que eles querem? Eles querem a bênção de Deus. Eles querem aquilo que Deus pode dar, mas não querem o Deus da bênção. Né? Então você tem isso presente na igreja, louvor sendo cantado. A gente olha para os nossos cultos e analisa as letras que estão sendo cantadas. Presta atenção nas pregações que estão sendo pregadas. Né? Olhem para a linguagem que está sendo usada entre nós, entre os jovens, entre os adultos, entre as mulheres. Fora a questão de sensualização, da falta de pudor, da falta de temor, da falta de reverência com tudo que se é feito na igreja. Né? Então a gente vê que a Babilônia está, como o pastor está dizendo, está presente dentro das igrejas. E está ganhando campo, e está ganhando a mentalidade, né, das pessoas e corrompendo as suas mentes. Está se tornando um padrão, velho. É o padrão. E aí agora o alerta é: o que está acontecendo? Por que a igreja está permitindo todas essas coisas acontecerem? Aonde foi e aonde que nós estamos errando? O que nós temos feito? Né? Nós temos se afastado da palavra. E a gente tem dado ouvidos ao quê? A tradições. Ouvidos ao quê? A sugestões. A toda essa falácia que existe dentro da igreja evangélica, que tem uma impressão de ser uma coisa verdadeira, mas nada mais do que engano e mentira. O evangelho como ferramenta motivacional. Pastor Rogério, eu estava pensando aqui, isso aí é como aqueles rios lá, né? O rio de água doce com a água do mar, né? Vai indo junto e vai se batendo até virar mar. Assim é o crente, vai se batendo junto com a Babilônia E até passar para ela. está comendo os manjares do rei. Pastor Rogério, no ano de 2002, quando esse homem de 9 dias se tornou presidente a primeira vez, ele visitou Roma. E me lembro como hoje, ele teve uma reunião com o Papa e ele falou que o Papa depois veio com aquela conversa que queria formar um ecumenismo, quer dizer, formar todas as religiões. O que ele estava querendo fazer? Ele já estava fazendo, dando um passo para a igreja se caminhar em passo largo, tá? A andar de acordo com os ditames da igreja católica, da religião católica, sabe? E viver uma vida praticamente de qualquer maneira. Porém, nós vemos na história que se passa a cada dia, esse mesmo homem que queria formar o comunismo, ele se fez reunião com os maiores homens comunistas do mundo, só não lá na Coreia do Norte. Ele está abraçado com o homem que mata cristão, mata evangélico, odeia a família. Então nós vemos aí que aí tem um discernimento que a igreja, neste momento, é onde tem que ter um discernimento para observar que esse espírito da Babilônia, sabe? Ela está implantada de forma sutil no meio dos cristãos, para que nós venhamos a perder a visão de Deus espiritual. Bom, para a gente poder chegar a um fechamento da aula,
a gente já sabe que tem que ter resistência. Tem que ter resistência. Quem é que vai oferecer a resistência? Aí tem aqui a carta à igreja de Tiatira, a igreja de Cristo. Eu vou ler a carta que diz, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Tiatira, começa então com a palavra pastoral, tá bem? Ao anjo, ao responsável. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Esse enxerga, hein? O oculto e o escondido. Esse enxerga. Olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Santidade. Eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e as tuas últimas obras, que são mais do que as primeiras. O pastor está bem com Deus, da parte individual. Então, na minha parte individual, eu e Josué seguiremos ao Senhor. Eu e Josué. Josué e a casa dele, você e sua casa, serviremos ao Senhor. Porque chega uma hora que Josué não tem mais o que fazer. As batalhas estão ganhas, mas o povo de Israel é o povo de Israel, é a meretriz. Mas o Josué fala: escolhei, pois, o que vocês querem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou cuidar do meu quintal. Chegou a hora, meus irmãos. A coisa estrutural, babilônica, sabe, institucional, está se avassalando. Cerca a tua casa. Cerca a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, da tua parte está tudo bem. Tem obra, tem fé, tem paciência. Tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Só que ele não cuida só da casa dele, no caso. Ele tem a casa dos irmãos, que são os pastores. Os pastores cuidam da sua casa. Você e eu podemos cuidar. Mas o que cuida do rebanho, da igreja, 60, 30 pessoas ou 600 pessoas, esse tem uma responsabilidade maior. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. A idolatria entrou na igreja. Nossa igreja. Entrou na igreja. A idolatria. Foi falado aqui do culto ao homem, o hedonismo, práticas místicas que não tem nada a ver, ecumenismo, sabe? Uma promiscuidade sem fim. Não param de trazer inovações da nova era, da teologia da prosperidade, da confissão positiva, e do menor, um monte de coisa vai estar aqui presente. Então é idolatria, prostituição. Aí diz que Jesus deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Prostituição não é uma coisa fácil de se arrepender, não, irmão. É um pecado contra o corpo, diz o apóstolo Paulo. Todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição está na carne. É uma fascinação. Aí diz que Jesus começa a colocar a igreja em disciplina. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, é adultério, virá uma grande tribulação. Essa igreja vai para a grande tribulação, não tem parte na primeira ressurreição, vai para a grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte os seus filhos. Começa aí cristão morrer à torta e à direita, e não é à toa, é Cristo filho de morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. O culto não é da boca para fora, é no coração. Cristo sondando a cada um de nós. E darei a cada um de vós, aí é individual, segundo as vossas obras. Aí vem a recomendação para a gente poder fazer a conclusão. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão nessa igreja em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, é o diabo trabalhando no profundo, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esse é o conselho do Espírito Santo. Você não está contaminado, você está guardando você e sua casa, não leva essa doutrina, não tem nada a ver com as profundezas de Satanás, segura o que você tem até que Jesus volte. É aguardar a volta de Jesus. Nós estamos aguardando o noivo, o noivo e o casamento da noiva. Nós fazemos parte dessa Jerusalém celestial que quer o andar de cima e não o andar de baixo. Não deixe se adaptar. Quando Deus der a palavra aos senhores, seja num grupo de jovens, seja na igreja, seja conversando com um companheiro do lado, quando Deus der a palavra, você entrega, você fala.
Se entrega. Os amigos da verdade serão seus amigos. Os inimigos da verdade serão seus inimigos. Amém? Para concluir aqui, pastor, esse tenho contra ti aí, ele tem uma cobrança implícita aí, texto, né? Não especifica, mas traz um peso aí Tenho forte contra para os obreiros. Ah, o obreiro paga.